bem-vindo de novo à reunião da Comissão Executiva. Estamos a discutir o futuro da Grécia e também da zona do euro. Eu gostava de recuperar aqui a discussão que estávamos a ter antes do intervalo sobre o falhanço da Grécia. Se efetivamente a Grécia entrar em incumprimento em março, muitos analistas falam de um incumprimento desordenado. Quer explicar-nos o que é que isso significa? Quer dizer, o incumprimento desordenado, ninguém sabe muito bem o que é. O que se pretende dizer com isso, segundo eu entendo, é que há uma forma ordenada, ou poderia haver uma forma de se chegar a um acordo com a Grécia para ela sair ordenadamente do euro, portanto, por acordo, com algumas salvaguardas, com uma certa preparação prévia, inicialmente, que se combinasse com a União Europeia previamente, com algum apoio financeiro prévio, evitando corridas a depósitos e às conversões e fugas dos capitais, etc., das pessoas que têm euros e que tentassem pôr os euros a salvo antes da reintrodução do dracma. Isso seria um incumprimento ordenado, digamos. O incumprimento desordenado, até que ponto é que põe os bancos também expostos? Seria, por exemplo, a Grécia dizer em março não pagamos a dívida, não temos dinheiro, isto cair assim como uma bomba. E isso depois ter ondas de choque que se repercutiriam sobre uma economia grega e um sistema bancário grego totalmente desprevenido e sem redes de segurança, digamos assim. As pessoas correrem aos depósitos para levantar os euros, o que desequilibraria o sistema bancário e financeiro grego, e depois isso poderia ter consequência tipo bola de neve, que desequilibraria ainda mais o sistema financeiro e a economia grega e poderia ter consequências depois por repercussão noutros países. Olhando para estas consequências que falava Paulino Brilhante Santos, gostava de lhe perguntar se ainda assim acha que a Grécia deveria entrar em cumprimento, porque falamos aqui depois de uma série de consequências em bola de neve que podem chegar não só a Portugal, mas também com contágio pela zona do euro, porque é precisamente este receio, esta corrida aos depósitos para as pessoas irem buscar esta desconfiança no setor bancário, este setor bancário grego, mas também da zona do euro, que está, como eu lia ontem, com dívida grega até ao pescoço. Como é que se resolve tudo isto? Oh, Tânia, o grande objetivo da economia e do lidar com a economia é o homem. E isto tem sido completamente esquecido. Por outro lado, é muito importante dizer-se aqui que é tão culpada de uma situação de crise como a grega, a Grécia, quanto a Alemanha, a França, etc. Ou seja, os países que acumulam superávites são países em desequilíbrio tão grande quanto os países que acumulam déficit. Aliás, os superávites só existem em alguns países porque existem déficits noutros países. E, portanto, há aqui uma falha total da política económica e monetária europeia. Portanto, eu não punha culpas em cima da Grécia. Eu chamava a atenção que o homem é o grande objetivo da economia. O resto são T's de contabilidade. E nos T's de contabilidade, como se sabe da contabilidade, é preciso que as entradas e as saídas estejam equilibradas. Porquê é que elas estão desequilibradas? Porque a Alemanha continua a acumular superávites, outros países europeus continuam a acumular superávites, outros países mundiais continuam a acumular superávites. Os próprios Estados Unidos da América têm uma situação de déficit e de dívida externa que só é aguentável porque produzem e imprimem dólares. E, portanto, é preciso não esquecermos, para não termos consequências muito mais graves do que uma treta de uma crise monetária que pode vir em bola de neve, etc, 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 para não entrarmos numa fase de guerra. Porque é para aí que estamos a caminhar. Estas tontices de contabilistas, muito preocupados se a bola de neve, se não sei quê, quando há 2 anos atrás podiam ter resolvido isto de uma forma absolutamente simples, continuam a acumular por indecisão, simples por como? Não quererem. Simples como? O Banco Central Europeu tinha tido oportunidade de ter resolvido isto com toda a facilidade. Não o fez. Sim, mas estava a emitir uma declaração a dizer nós garantimos a dívida. Os líderes europeus tiveram oportunidade, de resolver isto. E estão a empurrar a Europa para uma situação de guerra. Não é guerra económica, é guerra real. Onde eu não quero que os meus filhos e os meus netos estejam envolvidos.
E é preciso, de uma vez por todas, alguém vir dizer que o rei vai nu. Mas porque é que agora o rei vai nu. Mas é que agora esse provavelmente não vai ser o caminho. Hoje, provavelmente, a Grécia senta-se com os parceiros de coligação, vão ter que aceitar estas medidas de austeridade, vai partir para as medidas de austeridade para ter o dinheiro que precisa e depois, o que é que vem? Ter o dinheiro que precisa, pagar mais juros, ter que amortizar e nunca mais saem disto. Tomem lá decisões corajosas de uma vez por outra. A situação da Grécia não se consegue resolver com estas medidas. É preciso fazer um write-off da dívida grega e se porventura houver mais algum país que esteja numa situação, que eu não vejo nenhum que esteja numa situação próxima, porque Portugal não está numa situação próxima, mas de qualquer forma, se houver necessidade de fazer write-off de outras dívidas, façam o write-off de uma vez por todas e assumam as consequências monetárias, porque eu não quero ter como consequência guerra na Europa. E é para aí que esta gente nos está a levar. Tocou num ponto importante que eu acho que também devemos tocar aqui neste debate, que é o ponto humano. Até que ponto é que os gregos ainda conseguem aguentar mais austeridade? Nós temos informação através de algumas reportagens, ainda que escondidas, de que há milhares de gregos à porta da Câmara de Atenas que recebem todos os dias 2 refeições diárias, que são as únicas que têm, ao almoço e ao jantar, que é uma Coca-Cola Light e uma taça de puré, e é assim que vivem todos os dias com crianças esfomeadas, porque perderam os seus empregos, porque perderam qualidade de vida, são os novos ricos, são os novos pobres, neste caso, com os iPhones na mão, mas sem nada para comer. O Silva pôs a questão em termos claríssimos, quer dizer, são processos que se vivem sempre quando há reestruturações, nós vivemos fomes muito más, agora o grande risco é quais são as consequências desse processo, quer dizer, se isso acicatar os ódios e o surgimento de populismos, vivemos noutras alturas, as consequências da Primeira Guerra Mundial foi o surgimento do Hitler na Alemanha, quer dizer, não se está a viver ainda a esse nível, esperemos nós, mas agora esse risco deve estar bem patente no nosso espírito, da maneira como tem estado a ser feito. O Silva, há bocado, em relação à pergunta anterior, quando colocou a questão do como viver, há aqui também, embora a gente vivemos neste impasse há quase 2 anos, a ideia de que tem que se fazer agora este pacote com algum write-off, atenção, os gregos estão a fazer um write-off, não sabemos ainda a que nível que será, mas é o país que está, qual é a percentagem, a percentagem, mas não sabemos, estão a fazer um write-off. Mas a ideia é de comprar com este segundo pacote o tempo para que os instrumentos, em particular o ESM, venha a ser feito para permitir o nível de mutualização de dívida que se deseja, o tal efeito, não sei se era o BCS quem era, mas devia ter sido feito inicialmente, quer dizer, há um nível de mutualização de dívida destes países em 2009 e provavelmente não teria deixado nunca a situação escalar até aqui. Esperemos que seja esse o processo, quer dizer, de facto não há condições de fazer esse processo em um mês agora. Eles farão algum perdão de dívida. No limite de atenção, a questão também em relação à questão do ordenado versus desordenado. Eu posso ter claramente aqui um processo de, quando se fala em ordenado, eles vão entrar em cumprimento, porque se tiverem reestruturações têm incumprimento, só que é um incumprimento ordenado. E é essa a questão ordenado versus desordenado é fundamentalmente isso. É um acordo em que eu não pago em março, mas não pago porque acordei com eles que não lhes pago o que lhes pago de determinada maneira, ou não pago porque não pago. Portanto, eu julgo se o processo for conduzido, é o ordenado neste sentido. Eles não pagarão, porque temos um nível de 50%, 60%, 70% de reestruturarão a sua dívida e essa reestruturação de dívida, com alguma mutualização que venha a ser possível no âmbito dos novos instrumentos que estão a ser criados na Europa, que estabilize finalmente o processo. Mas isso aqui é uma dose de wishful thinking, porque eu não quero cair aqui no que é o alerta que o Dr. Neto da Silva estava a levantar. Mas ainda que se estabilize o processo tal qual como está a dizer, como é que fica a situação social na Grécia? Porque vamos ter ainda mais 15 mil desempregados. Quer dizer, vamos, e isso aqui não vale a pena... No mínimo. Aqui, num processo de mutualização... reduções de salários brutais, etc. Se cumprirem os outros requisitos todos. Mas isso, infelizmente, acho que vamos ter que... Eu não quero repetir as palavras do Sr. Primeiro-Ministro que tem utilizado isso, mas acho que não é esse o caminho, não é o desejo, porque ali parece quase um desejo, mas a consequência é necessariamente essa. Nós vamos ter que empobrecer bastante, muitos, porque não há, do lado do crescimento, acho que a resposta não será imediata. E mesmo este tipo de paliativo, tem que se reconstruir algum tipo de redes para impedir que essas situações que relatou-se se espalhem. Ou seja, há redes que são sociais e a própria sociedade se encarregará de fazer, sempre foi assim no passado. Vivemos assim, quando foi, ainda agora revemos os filmes do Scrooge no Natal e vimos o que foi aquele processo de instituição naquele momento e, de facto, quer dizer, acho que não vamos escapar. Temos é que fazer também aí ordenado.
Ou seja, não podemos viver situações em termos sociais da calamidade está a viver. Ou seja, as redes sociais têm que ser minimamente restabelecidas e as redes de apoio com níveis de custos que não ponham em causa o cumprimento de objetivos, quer dizer, eu acho que é uma questão fundamental, mas lá está, tem que se fazer com um compromisso geral da sociedade. E enquanto houver este confronto nas ruas gregas, esse compromisso não chegará e não permitirá dar resposta a essas questões. Ainda hoje, precisamente, se assiste a uma greve geral que praticamente paralisa o país. Ora, ainda que haja redes sociais que possam ajudar as pessoas que estão desempregadas, que estão sem dinheiro, que estão com os filhos de barriga vazia, e pode-se dizer porque é mesmo assim, ainda que estas medidas todas avancem e se estabilize a situação, para onde caminha a Grécia no futuro? Para uma situação económica estável? Pode-se dizer? Não, acho que a Grécia caminha claramente para uma ruptura económica e social, que eu acho que não há rede social assistencialista alguma que permita valer a isso. Sobretudo se a todos estes 2 anos e meio de austeridade ainda se juntar mais um pacote brutal de austeridade como este que é exigido para libertar estes 130 mil milhões, eu acho que nem há redes sociais espontâneas, nem organizadas, nem as que vierem ou que puderem aparecer, não? Até porque eu receio que não haja sequer fundos, meios financeiros para isso. E porque a destruição do tecido económico e social seria tão extensa que receio que não permitisse sequer que isso acontecesse. E olhando agora para a situação portuguesa, até que ponto é que a situação portuguesa se distancia da situação grega? Vai seguir outro rumo completamente diferente? Até que ponto é que Portugal não vai precisar de mais dinheiro e de renegociar a dívida que é apontada como um caso único na Grécia? Atendendo a que a notícia de que Portugal não precisará nem de mais dinheiro, nem de mais tempo, nem de coisa nenhuma, tem vindo a ser insistentemente desmentida. Ainda agora, recentemente, o Ministério das Finanças voltou a desmentir que está a estudar o assunto, é porque a notícia é seguramente verdadeira, não é? Segundo aquela velha regra do jornalismo, de que quando uma notícia é desmentida com tanta veemência, porque deve ser seguramente verdadeira. Portanto, o que mas tem fontes? Tem fontes? Eu não tenho fonte nenhuma. É seguir o princípio jornalístico de que ninguém desmente com tanta energia uma notícia quando ela não é verdadeira. E, portanto, eu diria que é totalmente utópico imaginar sequer que Portugal não precisa de outro fundo qualquer, não sei de que montante, isso é coisa que escapa, não fiz contas, nem tenho capacidade para as fazer, mas vai seguramente precisar. Vai precisar das duas coisas, quer de mais tempo, quer de mais dinheiro, contrariamente aos desmentidos, e penso que nas costas da Grécia estamos a ver-nos a nós próprios. E, portanto, que a evolução de Portugal vai ser exatamente igual ou muito semelhante à da Grécia. É evidente que nós não temos os problemas tão agudos como a Grécia tem, porque não temos uma situação, como disse o professor Vítor Scária, de Estado quase falhado em alguns aspectos, embora a expressão também seja um pouco exagerada, porque a Grécia não será um Estado falhado, a Grécia tem falhas ao nível da administração fiscal, como eu disse, da cobrança de impostos, mas, enfim, funciona nos outros sítios. Mas, por exemplo, nós não temos esse problema tão agudo, mas temos, por exemplo, uma economia paralela, ou negra, que já vai em 25% do PIB e com tendência para aumentar. Temos, por exemplo, receitas fiscais em queda. Temos um tecido produtivo que está bloqueado. E tudo isto porque as formas de combater a crise financeira criaram uma espécie de tempestade perfeita para a economia. Porque é tudo ao mesmo tempo. Quer-se que os bancos cortem o crédito, porque há a desalavancagem, o aumento dos rácios, e os bancos não podem emprestar dinheiro a ninguém, nem às empresas, nem nada. Depois quer-se que... As empresas investam. Quer-se as empresas investam, mas as empresas investam com capitais próprios, mas as empresas não têm capitais próprios, porque, obviamente, com a crise não têm procura, não há... toda a gente lhes deve e ninguém lhes paga, portanto, não têm capacidade de gerar capitais próprios. Depois, a procura desce e, portanto, as empresas não têm cash flow
para investir à custa de cash flow, porque obviamente o cash flow é negativo, na medida em que a procura desce e os recebimentos também se esticam, sendo que o Estado, aliás, é o primeiro a contribuir negativamente para o cash flow, porque também não paga às empresas, não é? Depois temos a situação de que o Estado também ajuda aumentando os impostos, não é? Portanto, também retira mais cash flow às empresas aumentando os impostos. E todas as outras medidas de austeridade E que depois conhecemos? temos as medidas de austeridade todas em cima disto. Depois temos os aumentos dos juros em cima disto tudo, porque o Estado tem necessidades de financiamento tão brutais que praticamente seca, um efeito que o professor Vítor Scária chamaria de crowding out, na linguagem elegante dos técnicos, em que o Estado seca completamente tudo quanto é financiamento, porque só os transportes precisam de 17 mil milhões, a Madeira precisa de 6 mil milhões, e é tudo assim em ordens de grandeza enorme. Acho que está feito e percebido esse retrato. A tempestade perfeita. Muito bem. Eu gostava de ouvir também aqui a sua opinião sobre esta futura situação de Portugal, se tem alguma coisa a ver com a Grécia ou não, e se vai precisar de mais dinheiro ou não, se alinha, no fundo, com este diagnóstico que acabou aqui de ser feito. Portugal está longe da Grécia, primeiro. Em segundo lugar, a atitude geral, há sempre gente boa e gente má, a atitude portuguesa é diferente da atitude grega. Portugal Ou seja, tem... não prevê convulsões sociais, Portugal, por exemplo? Depende em que sentido é que vamos. Eu entendo, como lhe disse, que a situação, esta crise da dívida, apenas se resolve com um write-off da dívida que, de facto, não tem nenhuma capacidade de ser paga. Provavelmente será de 75%, eventualmente até de 100% na Grécia. Em Portugal, poderá ser de 25%. Enfim, portanto, a distância é, de facto, muito grande. Mas é muito importante que, em Portugal, os responsáveis governamentais, que, infelizmente, estão castrados na sua possibilidade de fazer opções e, portanto, são obrigados a executar aquilo que a Troika lhes ordena. A margem de manobra do governo português hoje é mínima, mas é preciso ter em conta que Portugal precisa de fazer ajustamentos, mas Portugal tem uma atitude diferente daquilo que tem sido a atitude grega. Isto não garante que não possa haver ou que não venha a haver confusões sociais, mas é muito importante que se comece em Portugal, dada esta distância, a criar expectativas positivas, porque os empresários investem se tiverem uma expectativa de crescimento do mercado. Os empresários não investem se a expectativa for completamente negra, for de contração do mercado, baixa de salários, logo menos poder de compra generalizado. E se não houver investimento, pura e simplesmente não há crescimento. E sem crescimento e sem investimento não é possível libertar meios para pagar a dívida. E, portanto, a situação é distante, mas se Portugal precisar de um perdão da dívida, ele terá que ser feito, mas será a níveis muito mais baixos que os da Grécia. Uma nota final, 20 segundos, expectativas para Portugal. Aqui só uma nota que eu acho que temos discutido de forma muito errada, essa questão do precisar mais tempo ou mais dinheiro. O programa garante o financiamento da economia portuguesa até junho de 2013. Até junho de 2013 não é preciso mais dinheiro e mais tempo. Agora, a questão é, teremos condições para voltar ao mercado a seguir a isso? Eu acho que não. E provavelmente precisaremos de um outro pacote, não é mais ter mais dinheiro neste pacote, precisamos de assegurar o financiamento a seguir, em moldes muito mais inferiores, porque as necessidades de financiamento diminuirão, e nesse sentido valorizaria uma dimensão que também foi aqui valorizada, que não quebremos este consenso português em torno do ajustamento necessário, porque senão corremos riscos de ter aí sim uma ruptura total. Muito bem. Opiniões dispares também para terminar este debate. É por isso mesmo que este debate se faz de convidados também diferentes. Muito obrigada. Fica por aqui então a reunião da Comissão Executiva. Nós estamos de volta amanhã e mais atualidade aqui à mesa. Volte connosco. Até lá.